Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal IAOS Meus Tutoriais Básicos. Este tutorial é todo sobre encanamento. Muitos de vocês pediram isso, porque eu acho que encanamento parece muito fácil, mas quando se trata de realmente fazer, requer muita prática, e as pessoas realmente não sabem por onde começar. Então, criei este tutorial para explicar o funcionamento de 4 bicos de confeitar diferentes e o que observar ao usá-los. Neste tutorial, uso meu buttercream americano. Você pode usar quase qualquer buttercream ou ganache, desde que seja bom para confeitar. Então, começarei com algumas cores diferentes no meu buttercream. Tenho aqui algumas pontas de confeitar que vou detalhar quando usá-las e vou começar enchendo alguns sacos de confeitar porque, claro, é um ótimo lugar para começar. Também possuo um copo de ferramentas, útil ao encher um saco de confeitar. É comum as pessoas cortarem a ponta do saco de confeitar antes de inserir o bico. O problema é que você pode cortar grande ou pequeno demais. Eu prefiro colocar o bico de confeitar primeiro e cortar ao redor dele. Ao cortar a ponta do bico de confeitar, certifique-se de que sua forma esteja exposta, evitando que o saco de confeitar interfira na aplicação do creme de manteiga. Então, vá em volta com a sua tesoura, e a ponta do saco de confeitar deve sair assim e está pronto para usar. O que vou fazer é colocar o saco de confeitar dentro do copo, o que libera minha mão e facilita o enchimento. Começarei com um pouco de creme de manteiga rosa, colocado apenas na lateral com uma colher, pois adicionarei branco para dar mais profundidade quando aplicar. Então, ao tirar o saco de confeitar, percebe-se que o topo está limpo de creme de manteiga, pois dobrei o saco ao redor do copo. Vou pressionar o creme de manteiga suavemente para a ponta do saco de confeitar, cuidando para não vazar e usar a próxima ponta. Então, como você pode ver, estou dobrando o saco nas laterais do copo porque isso os mantém limpos e vou repetir o mesmo e encher os 4 diferentes sacos de confeitar com as 4 diferentes cores. Continuando a adicionar um pouco de branco, você verá o efeito na confeitaria. Lembre-se que, uma vez no saco de confeitar, o buttercream fica praticamente selado, portanto é melhor mantê-lo no saco do que na tigela, principalmente com o buttercream americano, que tende a formar crosta. Uma vez no saco de confeitar, que é bem fechado, o conteúdo parece fresco ao confeitar. Agora, com as 4 sacolas, vamos começar a confeitar. Cada bico de confeitar possui um número para a identificação do que vou usar. Então, vou começar com um M. Este é um bico clássico para cupcakes. Creio que todo decorador de bolos possui um. Você pode fazer rosetas bonitas com ela, especialmente em cupcakes. A melhor maneira de manusear um saco de confeitar é torcer a extremidade superior para impedir que o creme de manteiga saia do outro lado. Encaixe sua mão, colocando grande parte do creme na palma e aperte com os dedos. É dessa ação que vem toda a pressão. Então não se preocupe tanto com a ponta do bico de confeitar. Além disso, algo a se notar. Usar um saco de confeitar menos cheio é mais fácil. Portanto, se é novo na confeitaria, preencha só metade dos sacos de confeitar. Você pode reabastecê-los sempre que avançar. Então, a maior dificuldade das pessoas em confeitar não é realmente pressionar adequadamente o creme de manteiga. Demonstrarei o que ocorre ao pressionar a quantidade correta. Então é mais do que você pensa que deveria pressionar. Você pode ver que ao empurrar o buttercream, consigo uma forma arredondada e cheia. E essa ponta de um lado realmente cria um efeito franzido muito bonito apenas apertando e mantendo a mão parada. Vou mostrar o que ocorre se der só uma leve apertada. Você obtém uma bela estrela, mas não tão cheia. Depende do uso, mas em geral as pessoas não apertam o suficiente. Vou exibir algumas rosetas com a mesma ponta. Uma roseta é um pequeno redemoinho. Então não é exatamente um redemoinho infinito de cupcake. É apenas um pequeno círculo assim e termina com um movimento rápido. Então esse movimento rápido está indo na mesma direção que eu estava confeitando. Então, basicamente, estou confeitando um formato muito pequeno de O, e quando volto ao ponto onde comecei, paro de apertar o creme de manteiga, mas faço um movimento rápido na mesma direção. E você pode ver que eu tenho 3 belas formas de roseta. Nota: confeitar é prática. Não se preocupe se não acertar as rosetas perfeitas de primeira. Eu também já errei antes. E apenas para mostrar a você algumas ações de confeitar diferentes usando o mesmo bico, vou mostrar como fazer rolos. Em vez de segurar o saco de confeitar perpendicularmente ao local que você está confeitando, como fazia, segure-o mais ao lado e faça um movimento ondulado. Você sobe e depois desce, e quando desce, para de apertar e puxa o saco de confeitar para longe. Ao fazer isso continuamente, obtém-se uma borda comum utilizada na base dos bolos. Ao alternar a direção dos rolos, obtém-se um efeito trançado, usado como borda em um bolo. Aqui estão 5 exemplos demonstrando os diferentes efeitos da mesma dica.
A próxima ponta de confeitar que vou mostrar é a 4B, agora é também chamada de ponta de estrela francesa. É outra ponta de estrela, porém com mais espinhos, alterando o efeito. Mais uma vez, seguro o saco de confeitar perpendicularmente à bandeja. Mostrarei uma estrela simples para começar, só para mostrar a diferença desta para a última ponta. Para mim, é o enfeite ideal para um mini cupcake. Vou mostrar o que ocorre ao fazer a mesma ação de roseta com esta ponta. Então, mais uma vez, fazendo este pequeno movimento circular e terminando com um flick quando paro de apertar. Então, a forma da roseta é bem mais complexa. Ambos são bonitos, mas prefiro este. Vou demonstrar os rolos novamente, mas com esta ponta diferente para que possa ver a diferença. Os rolos são mais refinados e acredito que também mais arrumados. Outra borda que você certamente pode tentar com qualquer ponta, mas vou demonstrar usando esta, é o laço. Então, mais uma vez, você estará confeitando em diagonal, o que exige concentração, principalmente ao cobrir um bolo inteiro, pois estará confeitando continuamente em um movimento circular. Então, você está constantemente subindo, contornando e descendo. Se confeitar ao redor do topo de um bolo é um belo final. Claro, demonstrei pouco do bico de confeitar, mas experimente, é uma forma simples de obter um efeito sensacional em um bolo. Adoro usar esse bico para criar pequenos corações, especialmente ao confeitar merengues. Então é parecido com o que eu fazia com os rolos antes, só que agora são 2 menores e um em diagonal diferente. E você consegue um coração fofo que já é doce por si só. Se fosse feito de merengue, por exemplo. Mas se usá-lo em um bolo, então você obtém um bolo temático de coração. Você pode decorar um bolo apenas com confeitar. Então esta próxima ponta de confeitar é a minha preferida. É bem parecida com a última que mostrei, porém menor. Este é o PM13 e é com ele que finalizo a maioria dos meus bolos. Por ser menor, os detalhes são mais intricados que outras pontas de confeitar. Mesmo se limitando a estrelas simples, se juntar muitas, pode ser bastante eficaz. Com essa ponta de confeitar menor, preciso fazer rosetas menores. Lembre-se de empurrar bem o creme de manteiga para obter a forma bulbosa inferior. Você quer que cada detalhe da confeitaria esteja cheio, o que vem da pressão aplicada com a mão. Então vou fazer rosetas, adicionar estrelas e ao juntá-las, cria-se um belo padrão que tenho certeza que já viu nos meus bolos. Portanto, o bico de confeitar usado para fazer arabescos, como mencionei, é menor e mais detalhado, sendo comumente usado para decorar a borda de um bolo. Seja você fazendo os arabescos em linha reta, cruzados ou até mesmo o laço circular. Apenas tenha em mente que não vai aparecer tão grande quanto os outros bicos porque é um bico menor. Para obter detalhes mais finos na decoração de bolos, é necessário muito mais prática. Mas quando você pega o jeito, tenho certeza que essa dica será sua melhor amiga. Então a última dica que vou mostrar é a 104, que também é chamada de ponta de pétala, e tem quase o formato de uma lágrima. Digo lágrima porque quando você usa essa ponta, a parte menor da ponta deve ficar voltada para cima ou longe da superfície que você está usando, bem, dependendo de qual forma. Então, por exemplo, se você quisesse fazer um babado, que vou te mostrar como fazer. Agora você quer a parte pequena da ponta voltada para cima. Então, o que eu vou fazer é posicionar o saco de confeitar de lado e mantendo a pressão uniforme enquanto eu confeito, apenas vá de um lado para o outro e comece a criar este lindo efeito franzido. Devido à forma como apliquei o creme de manteiga de cores diferentes, consegui uma boa profundidade, com o creme de manteiga branco quase delineando a forma. Essa técnica de confeitar realça a beleza de sobremesas, bolos e cupcakes. É chamado de bico de pétala, pois permite formar pétalas de flores. Se você colocar o bico de lado e confeitar um formato de U de cabeça para baixo, você obtém uma pétala. Sei que falei que confeitar requer prática. 3 ou 4 vezes já, mas é aqui que realmente entra em prática. Ainda estou me adaptando a confeitar assim. Resume-se a manter a pressão constante, enquanto você confeita, em vez de fazer pétalas individuais como eu fiz primeiro. Se quiser experimentar uma contínua, terá outro tipo de babado que também fica lindo em um bolo, formando formas de flores. Vou mostrar de novo o que fiz. O saco de confeitar está quase deitado. Você está indo para cima e para baixo repetidamente. Mudar a direção ao confeitar cria diferentes tipos de pétalas. Então, se você inclinar o saco de confeitar longe da superfície. Uma pétala mais profunda é obtida mantendo o saco de confeitar plano, mas ainda tem uma dimensão tridimensional. Recentemente realizei um tutorial de um bolo confeitado, combinando várias técnicas de confeitaria em sua superfície, o que se mostrou eficaz. Então eu vou dar uma pequena prévia dele aqui, só para demonstrar a combinação de todas essas dicas de confeitaria. Ao combinar dicas de confeitaria. Se quiser usar essa ponta de pétala, sugiro que faça isso primeiro. O ângulo do saco de confeitar impede o preenchimento de lacunas, porque o acesso 360 é necessário. Comecei com rabiscos aleatórios que parecem muito sem sentido agora,
mas começam a se formar à medida que preenche o espaço vazio com outras pontas de confeitar. Com pouco creme de manteiga, espremi o restante nas outras sacolas de confeitar. Mas isso apenas mostra o que ocorre ao unir todas essas formas diferentes. Então eu tenho um M ali e agora estou indo com um 4B. Todas as estrelas são iguais, mas parecem diferentes devido a OS tamanhos variados das pontas. E claro, quando você adiciona cores diferentes a isso, você cria um padrão incrível. Simplesmente continue preenchendo as lacunas até formar uma superfície texturizada. Então você pode ver, seja fazendo isso em um bolo menor, um cupcake ou até mesmo um bolo grande, sem usar nenhum outro ingrediente ou decoração. Você pode decorar um bolo apenas com diferentes bicos de confeitar. Então, novamente, prática leva à perfeição. As possibilidades de confeitar são infinitas. Se você quer praticar e não quer desperdiçar nenhum buttercream, então pegue um pouco de chantilly, ou até mesmo aquele purê de batatas instantâneo. Sério, é um excelente meio de treinar confeitaria sem desperdiçar muito buttercream. Espero que tenha achado este tutorial útil. Se quiser praticar confeitaria, esses são definitivamente os 4 bicos de confeitar para começar. Anexei os links necessários abaixo. E claro, se você tentar qualquer uma dessas técnicas, por favor, me marque em Georgia's Cakes no Instagram. Enquanto isso, até breve para mais tutoriais.